Graça e paz, meus amados, meus queridos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Neste momento eu estou passando aqui para trazer uma reflexão para a sua vida, para a nossa meditação, para que possamos assim receber da parte de Deus. Eu quero aqui falar, que o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias, ele foi revelado. Sim, ele foi revelado. E eu vou mostrar nesse exato momento quem é o verdadeiro Messias e as suas características. Mas antes, se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu, curte, comenta, compartilha e diga aí nos comentários o que você acha dos vídeos, das reflexões, e me ajude aí a crescer esse canal e divulgarmos a palavra de Deus, porque o foco aqui é falar da grandeza de Deus, do amor de Deus, daquilo que Ele faz, do que Ele opera nas nossas vidas. Escute isso: o verdadeiro Messias, o verdadeiro Cristo foi revelado. Sim, e eu vou mostrar para você quem Ele é. Vamos para a Bíblia. Isaías 42. Olha o tema, a epígrafe, o servo do Senhor. Eu vou ler aqui alguns versículos para você entender. É aqui que nós encontramos quem é o verdadeiro Cristo, o Messias, o prometido, aquele que há de vir, que os livros proferem concernente a Ele. Esse aqui é o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias, que foi revelado. Verso 1 do capítulo 42 de Isaías: eis aqui o meu servo, a quem me sustenho, o meu eleito, a quem me comprais a minha alma, e pus sobre ele o meu espírito, e ele produzirá juízo entre os gentios. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, ele fala de um servo. Este servo aqui não se refere ao profeta messiânico, o profeta Isaías. Não é Isaías, não é nenhum outro profeta. Este profeta aqui, ao qual Isaías está se referindo, este servo, ele é nada mais e nada menos do que o Cristo, do que o Messias, que veio como servo, que veio servir, dentro de sua humildade. Ele é muito diferente de muitos outros homens que se acham poderosos, pelos seus cargos, pelas suas posições, pelos que ele tem, que ele possui. Porém, Cristo, ele foi um servo, um humilde servo. E observe que ele próprio lavou os pés de seus discípulos para ensinar a mim e a você o que é ser servo, o que é ser humilde. Então, a primeira característica do Messias é como servo, é aquele que veio servir. Uma outra coisa importante aqui, do Messias, do Cristo que foi revelado, o verdadeiro, aqui diz ainda no verso 1, que ele produzirá juízo entre os gentios. Esse produzirá juízo quer dizer que ele agirá com retidão. Jesus não é o homem que passa a mão por cima, que não mostra a verdade, que tolera o erro. Jesus não é o homem, ele age com retidão. Isso é produzir juízo. Observe aquele cenário da mulher que foi pega em flagrante adultério. E pela lei, esta mulher tinha que ser morta. Porém, trouxeram a presença de Jesus para ver o que Jesus dizia, se ela deveria ou não morrer. Claro que eles queriam era fazer algo para acusar Jesus, mas Jesus, irmãos, ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas, conhece o meu coração, o teu coração. E no livro de Salmo 139 diz que Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, Ele sonda os nossos pensamentos.
E antes que saia a palavra da minha boca, ele já sabe até o que eu vou dizer. Ele é onisciente. De Deus ninguém esconde nada. Escute isso. Ele produzirá juízo. Então trouxeram esta mulher pega em flagrante adultério e queriam que Jesus a condenasse. Senhor, foi pega em adultério, e tu o que dizes? Matamos apedrejada ou não? Só que Jesus sabia que, mesmo que isso tivesse na lei, mas porém, onde estava o homem que foi pego com ela? Se ela foi pega em adultério, ela não estava só. E por que só trouxeram a mulher? Por que não trouxeram o homem? Por isso que Jesus, irmãos, ele age com retidão, com justiça, produzir justiça, juízo, e agir de forma correta, verdadeira. Então aqui está revelado o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias. É este aqui, que produz o juízo. Por isso que que sempre dissemos que a justiça de Deus não falha, porque Deus é correto, Deus é verdadeiro, Ele sabe como agir. E insistiam nas perguntas diante de Cristo: mestre, o que nós fazemos? E Jesus disse a seguinte palavra, e esta palavra bastou para todos aqueles caírem de água abaixo. Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Que coisa gloriosa! Veja como é que Jesus age, veja como ele trabalha. Isso aí é produzir juízo. Se a mulher merece ser apedrejada, o homem também merece, então traga o homem. Mas não só queriam condenar a mulher, ele age com juízo. Uma outra coisa aqui, nesse texto, onde eu disse para você que foi revelado o verdadeiro Cristo, foi revelado o verdadeiro Messias. E aqui nesse texto que nós conhecemos a sua característica, quem é o verdadeiro Cristo, porque muitos vieram, disseram é o Cristo, e os seus ministérios se acabaram, faliu, morreram, foram sepultados e estão mortos. Mas o nosso Cristo, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está. Aliás, o mundo tem um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre, a do mundo, a deles, porque a nossa esperança, ela morreu, mas ressuscitou e está viva. A tua esperança, a minha esperança, chama-se Jesus de Nazaré. Uma outra coisa importante aqui, do verdadeiro Messias, do verdadeiro Cristo, ele não clamará, nem se exaltará. Interessante. O verdadeiro Cristo, que veio ao mundo com duas identidades, identidade humana e identidade divina, porque ele veio como homem, mas ele não perdeu a sua identidade de Deus. Está entendendo? Então Jesus, ele poderia chegar, e dizendo: eu sou Deus, eu sou o Messias, eu sou o Senhor, eu sou grande, eu sou forte, eu sou poderoso, eu sou o que sou o dono do universo, tudo é meu. Ele poderia dizer isso, mas não. O texto diz e revela que o verdadeiro Messias, ele não se exaltará. Irmãos, tem muitas pessoas aqui na terra que precisam aprender a ser humilde, a não ser soberbo, a não ser orgulhoso, a não ser prepotente, mostrando já a sua identidade, a sua carteira, o carro que tem, aquilo que ele é, e se achando tal. Observe que Cristo aqui diz que ele não se exaltará, até mesmo já na hora da sua morte, de ser condenado, lhe fizeram a seguinte pergunta: és tu o Cristo? Sabe qual foi a sua resposta? Tu o dizes que eu sou. Ele poderia dizer: eu sou Cristo, eu sou o Salvador de Israel, eu sou o libertador, eu sou o Rei dos Judeus. Mas não, tu és o Cristo, tu és o Rei dos Judeus, tu és o Messias.
Tu dizes que eu sou. O povo dizes que eu sou. Ele não se exaltará. Então, para que querer ser melhor do que os outros? Para que querer ser maior do que os outros? Para que querer ser mais importante do que os outros? Se o próprio Cristo foi humilde, não se exaltou. Larga a soberba, deixa de ser prepotente, ame as pessoas, seja humilde, não pise nas pessoas, não humilhe as pessoas, porque você, diante de Deus, é semelhante a ela. Diante de Deus não existe o menor, o maior, o grande, o pequeno, o pobre, o rico, não. Deus olha dos céus à terra e vê todos iguais, de um tamanho só. O amor de Deus, Ele não ama mais a um do que o outro. Não. Não, Deus não faz acepção de pessoas. São os homens quem fazem, somos nós que fazemos, Deus não. É por isso que eu disse a você, que aqui foi revelado o verdadeiro Messias. Uma outra característica aqui do verdadeiro Messias, do verdadeiro Cristo, é que ele não quebrará a cana trilhada. Que negócio é esse? Quer dizer que o verdadeiro Cristo, ele não quebra a cana trilhada? Sim. Antes, eu quero dizer para você que cana trilhada é uma cana rachada, é uma cana doente. São aquelas canas que foram arrancadas e que já não estão mais entre as outras. Estão na beira dos caminhos, pisadas, esquecidas, abandonadas. Estão doentes. E nenhum agricultor, ele quer uma cana trilhada, doente. Não serve para produzir alimento, nem nada. Uma cana trilhada não serve. Mas observe a expressão que disse o profeta Isaías, o profeta messiânico, que o verdadeiro Cristo, ele não quebrará a cana trilhada. Você está entendendo? Se for eu, se fosse você ou muitos outros, pega a cana trilhada, doente, rachada, ferida, não quer, despreza, joga fora, esquece, abandona. Jesus não. Jesus pega aquelas pessoas que estão como cana trilhada. Jesus pega aquelas pessoas que estão esquecidas à beira do caminho, como Bartimeu. Jesus pega aquelas pessoas que são desprezadas como a mulher do fluxo de sangue. Ele pega essas pessoas que são cana trilhadas, pessoas esquecidas, abandonadas pelas sociedades, os mendigos, os drogados, as prostitutas. Jesus pega essas pessoas esquecidas e elas transforma com o seu amor, com o seu poder, com a sua perfeição. Ele não quebra a cana trilhada. Talvez você, meu amigo, você, minha amiga, que está ouvindo agora essa mensagem, que está assistindo esse vídeo, você esteja se sentindo como uma cana trilhada, esquecida, abandonada e desprezada. Mas eu vim dizer para você, até mando de Deus, que o verdadeiro Messias, o verdadeiro Cristo, ele não quebra a cana trilhada. Ele vai pegar você, levantar você, erguer você, dar força a você e colocar você no meio das outras canas, no meio da troceira, para você saber que Deus é Deus. Amém? Tem um amém aí para Deus? Tem glória para ir para Deus? Uma outra característica do Messias: ele não apagará o pavio que fumega. Não apagará o pavio que fumega. Escute isso. É provável que todos nós sabemos o que é um pavio que fumega. Quem já alcançou e sabe o que é um candeeiro, que se usava naquela época, com um pavio, com querosene. E quando o fogo do pavio se apagava,
só ficava aquela fumaça, produzindo aquela fumaça escura, preta, e que ninguém suportava de estar perto de um pavio fumegando. Ninguém queria um pavio fumegando dentro da sua casa, dentro do seu quarto, em sua frente, porque aquilo prejudica, aquela fumaça que ele solta preta, aquilo prejudica e traz sérias doenças. Ninguém quer um pavio fumegando perto de você. Mas é interessante que o texto diz que o verdadeiro Cristo, ele não apaga o pavio que fumega, ou seja, quando o pavio está fumegando, ou você vai lá, apaga o pavio, ou você retorna a acendê-lo, para ele não ficar fumegando, soltando aquela fumaça. Ninguém quer isso. Então você vai apagar o pavio. Jesus não. Jesus não apaga o pavio que está fumegando. Está entendendo? Um pavio fumegando, trazendo para os nossos dias atuais, no sentido espiritual, trata-se de pessoas fracas, de pessoas sem forças, de pessoas sem ânimos, de pessoas sem fé, de pessoas sem esperanças, de pessoas sem expectativas em Deus, de pessoas que já não acreditam mais nos seus sonhos, nos seus projetos, até mesmo nas promessas de Deus. Você pode estar hoje como um pavio fumegando, e eu vim dizer para você que o verdadeiro Cristo, ele não apaga o pavio que fumega, mas ele vai retornar a acender a chama viva na sua vida, para você se levantar, para você se erguer, para você reacender a chama da sua vida e buscá-lo novamente. Você está entendendo a palavra? Ele não apaga o pavio que fumega. Essa mensagem de Deus para você, querido, para você, minha querida. Foi revelado o verdadeiro Cristo em Isaías 42. Eis aqui o verdadeiro Cristo, é o nosso Deus, o nosso Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário. Esse é o verdadeiro Cristo. Amém? Talvez você esteja como um cano trilhado, um pavio que fumega, mas a sua vida não será mais a mesma, porque o Senhor está falando com você, você mesmo, você que perdeu o ânimo, que perdeu a fé e a esperança, é com você. Deus tem um projeto na sua vida. O Senhor te ama, não importa o quanto você foi desprezado, esquecido, humilhado, Deus te ama. Amém? Então eu peço a vocês que ainda não inscreveram no meu canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha e me ajude aí a crescer esse canal. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fica na paz.